O avanço liberal. O avanço liberal foi um período de 1831 a 1834, caracterizado pela união das forças liberais, exaltados e moderados, no combate contra os restauradores. Foram estabelecidas por essas duas facções reformas institucionais que tinham por objetivo tranquilizar as tensões regionais latentes. Certamente, a junção entre os moderados e os exaltados era algo efêmero, pois não tinha uma base segura. Foi nesse mesmo período em que se desenvolveu as regências trinas, caracterizadas pelo equilíbrio político inseguro, a composição dos grupos políticos das regências, restauradores e caramuros, comerciantes portugueses, altos funcionários públicos e alguns oficiais do exército. Defendida a volta de Dom Pedro I ao poder, eram liderados por José Bonifácio e seus irmãos. Moderados ou chimangos, proprietários rurais, profissionais liberais, padres e militares. Defendia a manutenção da ordem social e dos privilégios da ordem social das elites do Nordeste, do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Eram liderados pelo padre Antônio Feijó e por Bernardo Pereira de Vasconcelos. Exaltados e farroupilhas, proprietários rurais, profissionais liberais, militares, funcionários públicos e modestos padres. Defendia a autonomia para as províncias, a nacionalização do comércio, a emancipação gradual dos escravos. O ato adicional de 1834. No dia 12 de agosto de 1834, os membros da Câmara dos Deputados estabeleceram um conjunto de mudanças que afetaram diretamente as diretrizes da Constituição de 1824. Nesse dia, o chamado Ato Adicional aprovou uma série de mudanças que refletiam bem o novo cenário político experimentado. Agora, sem a intervenção do poder régio, as tendências políticas presentes, representadas pelas alas liberal e conservadora, tentavam se equilibrar no poder. Na disputa entre essas facções políticas, o ato adicional seria uma maneira de se firmar um compromisso político que estivesse acima das rixas de cada grupo. Em primeiro aspecto, essa reforma da Constituição autorizou cada uma das províncias a criar uma Assembleia Legislativa. Por meio dessa medida, os representantes políticos locais poderiam instituir a criação de impostos, controlarem as finanças e determinarem os membros do funcionalismo público. As rebeliões nas províncias. Durante as regências, explodiram nas províncias brasileiras rebeliões de grande impacto na história social do país. Negros e brancos, peões e fazendeiros, pobres e ricos, se uniram contra o governo central. As principais rebeliões foram a cabanagem, a Guerra dos Farrapos, a Revolta dos Males, a Sabinata e a Balaiada. A cabanagem. A cabanagem foi uma revolta popular que aconteceu entre os anos de 1835 e 1840 na província do Grão-Pará, região norte do Brasil, atual estado do Pará. Recebeu este nome pois grande parte dos revoltosos era formada por pessoas pobres que moravam em cabanas nas beiras dos rios da região. Estas pessoas eram chamados de cabanos. No início do período regencial, a situação da população pobre do Grão-Pará era péssima. Mestiços e índios viviam na miséria total, sem trabalho e sem condições adequadas de vida. Os cabanos sofriam entre suas pobres cabanas, entre margens de rios. Esta situação provocou o sentimento de abandono com relação ao governo central e, ao mesmo tempo, muitas revoltas. Os comerciantes e fazendeiros da região também estavam descontentes, pois o governo regencial havia nomeado para a província um presidente que não agradava à elite local. Embora, por causa de diferentes, os cabanos, índios, mestiços na maioria, os integrantes da elite local, que eram os comerciantes e fazendeiros, se uniam contra o governo regencial nesta revolta. O objetivo principal era a conquista da independência da província Grão-Pará. Fim da revolta.
Por 5 anos de sangramentos, combates, o governo regencial ele conseguiu reprimir a revolta. Em 1840, muitos cabanos tinham sido presos ou mortos em combates. A revolta terminou sem que os cabanos conseguissem atingir seu objetivo. A Guerra dos Farrapos, o mais duradouro movimento rebelde do Império, ocorrida no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina entre 1835 e 1845. No interior, a base da economia era a criação de gado e a produção de charque. Estancieiros e charqueadores lideravam aquela sociedade militarizada que se formou durante os constantes conflitos com os castelhanos, nas terras ou nas fronteiras do Rio Grande do Sul. Ocorre que o governo brasileiro cobrava altas taxas do charque rio-grandense, ao contrário do que fazia com o charque platino importado. Além disso, as altas taxas sobre o sal que utilizavam para fazer o seu charque levavam-os a se sentirem duplamente prejudicados. Em 20 de setembro de 1835, os farroupilhas, liderados por Bento Gonçalves, um estancieiro, romperam com o presidente da província e invadiram Porto Alegre, dando início à Guerra dos Farrapos. Em outubro de 1836, Bento Gonçalves foi preso, levado à Bahia. Mesmo assim, foi eleito presidente. No ano seguinte, conseguiu fugir com a ajuda da maçonaria. Os farroupilhas invadiram Santa Catarina em 24 de julho de 1839. Em 1842, o Império enviou ao sul milhares de soldados, sob o comando de Luís Alves de Lima e Silva, o Barão de Caxias. Então Caxias propõe paz honrosa. Por meio desse acordo, assinado em 1845, os rio-grandenses ganhavam o direito de escolher seu presidente da província. Os comandantes farroupilhas poderiam passar ao exército brasileiro com os mesmos postos que ocupavam na tropa rebelde. O charque platino pagaria 25% a mais de imposto. O governo imperial conheceria a liberdade dos escravos que lutaram nas forças rebeldes. Revolta dos Malês. Foi um levante de escravos de maioria muçulmana na cidade de Salvador, capital da Bahia, que aconteceu na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835. Foi o levante de maior relevância da então província da Bahia. Os malês eram negros de origem islâmica que organizaram o levante. A revolta acabou, mas a insegurança e o medo tomaram conta durante algum tempo de Salvador e da Bahia, e foram se espalhando pelos demais municípios do país. Com o passar do tempo, o levante foi alvo da mídia e ganhou importância nas capas de jornais do país. Essa revolta funcionou como um espelho para o restante de escravos no Brasil, desencadeando outros conflitos. O levante não foi bem sucedido, mas foi importante e, ao longo do prazo, ajudou a enfraquecer o sistema escravocrata presente no país e a fortalecer a visão de que os negros africanos nascidos no Brasil ou descendentes estavam insatisfeitos com as condições de vida que tinham. De um jeito ou de outro, a resistência era parte do dia a dia da luta para conquistar a liberdade. A repressão para com o levante dos muçulmanos consolida um Estado monárquico, escravocrata e autoritário. Sabinada. Sabinada foi um levante armado que ocorreu na província da Bahia entre novembro de 1837 a março de 1838, tendo seu principal palco Salvador. Sabinada ganhou esse nome pelo seu líder, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, um republicano, médico, jornalista e revolucionário federalista. Sabinada teve suas principais causas a insatisfação com a falta de autonomia administrativa e com os impostos obrigatórios para a guerra. Sabinada ocorreu junto com outras revoltas
mas a sua principal diferença era que ele não tinha ideais separatistas, mas sim uma autonomia, até que Dom Pedro II alcançasse a sua maioridade. A Balaiada. A Balaiada, chamada ainda de Guerra dos Bentivis, foi a mais longa e numerosa revolta popular ocorrida no Maranhão entre os anos de 1838 e 1841. Teve início em 13 de dezembro de 1838. Os primeiros indícios da revolta ecoaram de um lugarejo chamado Manga do Iguará, também conhecido simplesmente como Manga, na região do Maranhão Oriental. A revolta foi liderada por homens pobres, mestiços e também escravos, devido ao sentimento de opressão que sentia em relação aos prefeitos, cargos criados por uma administração conservadora do presidente da província Camargo. De um lado, grandes proprietários de terras e de escravos, autoridades provinciais e comerciantes, do outro, os balaios, que eram os vaqueiros, artesãos, lavradores, escravos, mestiços, mulatos, sertanejos, índios e negros, sem direito à cidadania e nem ao acesso à prioridade da terra, buscando ao fim de novas arbitrariedades instituídas pelas oligarquias regionais que haviam subido ao poder após a proclamação da independência, além do fim do recrutamento violento.